Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Identificar os sintomas da depressão nem sempre é uma tarefa fácil. E este foi um dos fatores que mais dificultou o meu enfrentamento, a minha determinação para vencer os sintomas e as causas da depressão. Essas causas estavam em mim, mas eu as identificava como estando no mundo, nas circunstâncias, nas adversidades, nos desafios naturais da vida. Mas há uma diferença quando nós enfrentamos de uma maneira mais ou menos natural os desafios cotidianos, as etapas, os ciclos de vida, as necessidades de desenvolvimento que todos nós temos. Eu trazia em mim sintomas da depressão, mas eu achava que estas coisas eram devidas aos outros, eram devidas às circunstâncias. E aqui nós temos uma das questões mais sérias na abordagem, no enfrentamento da depressão, que é um maior ou menor sentimento de vítima. Porque quando as situações externas são responsabilizadas pelas dificuldades que nós vivemos, nós nos colocamos na posição de vítimas. E na condição de vítimas, nós não temos como enfrentar as situações. Nós transferimos o poder de trabalhar a realidade, de enfrentar os desafios, nós transferimos esse poder para outras pessoas ou para as circunstâncias. E quando nós, além da depressão, trazemos altas cargas de ansiedade, e quando essas cargas de ansiedade se exacerbam, tornando-se ataques de pânico, então muitas vezes fica ainda mais difícil de nós identificarmos esses sintomas da depressão. E aí é muito frequente que nós usemos medicamentos para enfrentar essas crises, ansiedade crescente, né, ou outras dificuldades. Então, o uso de ansiolíticos, de remédios ditos para controlar a ansiedade é muito comum, mas esses remédios tiram de nós a força natural, o desenvolvimento natural que nós vamos construindo para os embates da vida. Então, aquela resistência que nós vamos criando ao enfrentar situações adversas, quando nós passamos a fazer o uso de medicamentos, a nossa resistência natural fica cada vez mais reduzida, porque nós temos uma suposta estratégia que é você toma o medicamento, a droga, e aquela droga tem um efeito imediato ali por algum período, né? Passados alguns minutos, às vezes 15 minutos, 10 minutos, você sente aquele relaxamento, só que posteriormente, dali a 1, 2 horas, aquele sintoma ou aquela dificuldade voltará. Mas quando é uma tristeza profunda que nós muitas vezes não consigamos identificar a causa, porque nós costumamos achar que quando conseguimos raciocinar sobre determinadas questões, estamos entendendo-as, estamos assim ressignificando-as. Mas nem sempre é verdade. Por exemplo, quando eu me lembrava dos fatos dolorosos da minha infância, situações de abuso, situações de violência, eu fazia uma compreensão intelectual. Ah, isso é devido àquilo, isso aconteceu, mas aquelas pessoas estavam tão doentes ou mais doentes do que eu. Ou seja, eu tentava olhar
com bons olhos as situações, mas isso não resolve a questão, não modifica o quadro, porque o problema é que os pensamentos relacionados àquelas dificuldades, aqueles traumas e os sentimentos decorrentes destes pensamentos passam a atuar, produzindo mais e mais pensamentos a partir de um programa subconsciente. Porque quando fatos marcantes e dolorosos nos atingem, nos ocasionando emoções, estas emoções, junto com as impressões daqueles eventos, formam um programa subconsciente. E esse programa passa a atuar em nossa estrutura cerebral e emocional, fazendo com que nós nos lembremos daqueles eventos a todo instante, todos os dias, no momento em que tentamos relaxar, no momento em que vivemos situações ou ambientes similares, sentimos gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais são aquelas circunstâncias ou aqueles ambientes que nos remetem, de alguma forma, aos eventos traumáticos e disparando em nós sentimentos similares àqueles que sentíamos. Junte-se a isso que o cérebro humano não distingue aquilo que nós estamos vivenciando daquilo que nós estamos imaginando. Quando um pensamento vem em nossa mente e nós começamos então a pensar e imaginar em cima daquele pensamento original, o nosso sistema mental, físico, emocional passa a reviver, porque o cérebro registra aquilo como um novo acontecimento daquele mesmo tipo. Então, eu passei a sentir, a partir dos 20 e poucos anos, um sentimento de tristeza, de insatisfação, de inquietação constante. Mas eu atribuía esse sentimento de tristeza persistente às circunstâncias. Então eu achava, isso é porque tal situação eu não consigo resolver. Esta questão é porque na minha profissão, no meu trabalho, as coisas não estão como eu gostaria. Ou na escola, ou nos relacionamentos. Sempre algo fora de mim. Mas, na verdade, isso era devido ao que estava dentro de mim, ao programa subconsciente que me fazia pensar de uma determinada forma, que me fazia entristecer, porque ao pensar, nós sentimos, e ao sentir, o nosso corpo revive as emoções de quando aquele pensamento e aquele sentimento foi criado. Então, eu não entendia que aquilo era depressão. E mais, se eu sentia e pensava aquelas coisas mais difíceis, a culpa era minha. Porque em uma sociedade de desempenho como a que estamos vivendo, onde nós somos cobrados e exigidos o tempo todo para ter um determinado performance, para ter um determinado desempenho, quando não conseguimos, tendemos a olhar para nós como a causa, como a origem de um suposto fracasso, que na maioria das vezes não é fracasso nenhum. A vida é feita de aprendizados, a vida é feita de experiências para que nós possamos evoluir, avançar. Uma das questões mais sérias aqui é a identificação com esses pensamentos, com esses sentimentos. É preciso que nós consigamos observar a nós mesmos. É observando os nossos pensamentos que nós começamos a formar uma outra consciência e percebemos que não somos aqueles pensamentos. Percebemos que não somos aqueles sentimentos. E aí podemos
trabalhá-los. Contudo, este processo durou mais de 30 anos, porque durante todo esse período, identificando nas causas externas a razão ou a origem dos meus sofrimentos, eu também desenvolvi elementos externos a mim na suposição de que eu poderia resolvê-los. Um deles foi os medicamentos. E os medicamentos têm uma série de efeitos colaterais, e talvez os mais graves sejam a perda da confiança em nós mesmos, na nossa natureza. Porque quando sentimos ali um desassossego, sentimos aquela necessidade imediata de termos que tomar um medicamento, tomar um remédio para que aquilo passe. Segundo, a dependência destes medicamentos. E uma questão que talvez seja das mais graves é que estes medicamentos que atuam em nosso cérebro, eles passam a necessitar de outros. Então, se eu tomo um medicamento para controlar a ansiedade, com o tempo eu vou precisar de um outro que me estimule. Se eu tomo um que me estimula porque eu sinto desânimo, com o tempo eu vou precisar de tomar um que me relaxe. Estes medicamentos, eles vão se compensando, vão se tornando cada vez mais necessários porque eles retiram a produção natural do organismo. Na medida em que o cérebro não precisa produzir mais certas substâncias, porque você está injetando essas substâncias no seu sistema, ele vai, vamos dizer assim, desaprendendo como produzir naturalmente essas substâncias. E cada vez você vai se tornando mais dependente. E isso parece interessar àqueles que produzem e comercializam esses medicamentos. Mas essa é uma outra questão que não nos interessa exatamente tratar aqui. Este é um dos aspectos. E você pode ficar anos, décadas tomando medicamentos. A situação piora um pouco, você aumenta a dose. A situação melhora, você diminui. E você vai fazendo esse processo. Mas sempre que você enfrenta dificuldades, você vai ter a tendência de buscar o uso de medicamentos, porque já há um condicionamento. Isso cria uma dependência externa. Uma outra dependência externa que me acompanhou por muitos anos foram as psicoterapias. Ao longo desses 30 e poucos anos, eu fiz as mais diversas psicoterapias ou as mais diversas abordagens convencionais, menos convencionais. E as psicoterapias, ao se debruçarem sobre o nosso passado, fazem com que estejamos vinculados a esse passado. Ao nós nos identificarmos com aquilo que pensamos e acharmos que aquilo que pensamos somos nós, estamos fazendo o contrário do que precisaríamos, que é identificar os pensamentos como um mecanismo do ego, um mecanismo da fisiologia cerebral, sendo que o que nós necessitamos é nos desidentificarmos dessa perspectiva, percebermos que não somos os pensamentos, porque aí podemos intervir para modificá-los, podemos trabalhar as afirmações positivas, meditações, orações e várias outras práticas. Eu estou fazendo essa abordagem assim, livre, colocando essas dificuldades em entender o que acontecia comigo, porque isso pode ser o que acontece com você. Você pode sentir uma série de dificuldades e não sabe exatamente a que isso se deve. É muito possível que você chegue à conclusão de que a culpa é sua, sendo que, na verdade, não precisamos pensar que alguém seja culpado, mas podemos perceber que muito provavelmente estamos utilizando a abordagem errada.
Ao longo de todo esse período de tratamentos psiquiátricos, psicoterapêuticos, medicamentosos, a minha vida era uma gangorra de altos e baixos emocionais, mas sempre havia alguma coisa fora do lugar. E essa coisa fora do lugar era que eu não tinha aprendido a construir emocionalmente a mim mesmo. Eu não tinha aprendido a construir novos programas mentais. Eu não tinha aprendido a lidar com os sentimentos menos felizes, desacreditando-os. Quando ao longo do tempo, das diversas crises que tive, eu cheguei ao ponto de ter aquela crise que era, vamos dizer assim, uma crise definitiva. Ou eu a superava, ou então eu estaria assumindo que eu teria que viver até o fim da vida com esses sintomas, com esse sentimento de impotência, de não realização diante da existência. Mas foi nessa hora mais aguda que eu despertei, que eu entendi que se não tinha até então encontrado um método capaz de curar-me, eu deveria criá-lo. E não faltavam experiências para isso, afinal, eu havia estudado psicologia por muitos e muitos anos, na faculdade, fora da faculdade, na vida, nas artes, para compreender os personagens que interpretei ao longo da minha carreira. Então, eu passei a entender, a compreender as peças que estavam faltando durante a minha trajetória, que impediram ou que não viabilizaram a minha cura. Eu entendi que eu tinha feito ao longo do tempo abordagens separadas, únicas. Quando eu estava buscando recursos através da psicoterapia, eu não estava utilizando os recursos espirituais ou os recursos de desenvolvimento na área social ou na área física, ou métodos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Quando eu estava me desenvolvendo ou identificado com as questões espirituais, eu deixava de lado as questões psicológicas. Então eu ia fazendo um rodízio, vamos dizer assim, da crença da vez. Quando eu estava acreditando que um processo poderia me conduzir a uma nova vida, eu deixava as outras de lado. Então eu comecei a entender, nessa fase mais difícil, que é uma fase posterior, logo após o falecimento da minha mãe, onde eu me senti numa situação de muito desamparo. Eu já tinha mais de 50 anos e nós éramos muito ligados, e então eu senti um embate de uma percepção do tempo, como se a vida tivesse passado, eu não tivesse sabido aproveitar e agora era tarde e restava-me sofrer. Esse sofrimento, esse grau de pânico que atingiu proporções superlativas, me fez ver de uma forma muito mais assustadora do que eu havia percebido até então a minha própria situação. E esta circunstância me fez ter um despertamento espiritual, me fez enxergar que eu precisava criar este método que me libertasse. E para que eu fosse bem-sucedido, eu deveria incorporar todas as áreas que eu havia trabalhado durante toda a minha vida.
E assim, então, começava a surgir a jornada da cura holística, onde, considerando os aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais, conjuntamente eu passaria então a criar um método. Na minha história, na minha trajetória, um elemento que me ajudou muito foi a atividade física. Eu comecei a correr, a desenvolver o hábito da corrida ali pelos próximos aos meus 30 anos, quando buscava sair de uma crise de depressão muito grave, que me colocou por mais de 2 anos de cama. E ao longo dos anos, ao longo das décadas, posso dizer assim, eu desenvolvi esse hábito. Então, foi a atividade da corrida que me ajudou profundamente, que eu posso dizer que me salvou muitas e muitas vezes, porque quando eu me sentia na situação mais difícil, eu ia correr. E correndo, eu produzia um outro estado em mim. Eu não entendia isso como eu entendo hoje. Hoje eu sei, através da neurociência e de estudos que temos à nossa disposição, que ao fazer a atividade da corrida, eu produzia dopamina, eu produzia serotonina, eu produzia hormônios e substâncias neuroquímicas que me proporcionavam bem-estar, prazer e equilíbrio. Juntando a isso a estrutura de uma alimentação saudável que me proporcionasse um autocuidado, um autodesenvolvimento, foi também um elemento muito importante. Combinadas esses dois cuidados físicos, eles me mantiveram em equilíbrio, se posso dizer assim, ou me mantiveram com a esperança de dias melhores, mesmo nos piores momentos. E hoje, quando essa atividade continua fazendo parte da minha vida, é através dela que eu consigo equilibrar as atividades diárias com um sono reparador. Momentos de algum estresse e ansiedade, porque a ansiedade e o estresse acontecem em determinados momentos, mas nós precisamos aprender a lidar com eles, a desenvolver ferramentas para lidar com esses desafios. Porque se cada vez que eu sinto uma ansiedade maior, uma dificuldade, eu vou tomar um medicamento ou eu vou me desequilibrar através, né, de brigas, de discussões, né, de um estresse excessivo, o desgaste, né, é tão grande que nós temos dificuldade de ir em frente. Então, esse elemento físico, eu tinha o reconhecimento de sua importância. Então, ele se tornou importante para a construção deste método maravilhoso que é a jornada da cura holística.